Bem, meus irmãos, nós vamos dar início ao culto desta noite, na presença do nosso Senhor e Eterno Deus, com uma oração. Oremos. Deus, nós te louvamos agradecido, Pai, por tua graça e misericórdia, que mais uma vez, ó Pai, nos permite não só nos reunir na tua casa, mas também nesse instante, ó Deus, estarmos aqui reunidos em live, para podermos, ó Deus, expressar, pregar a tua palavra, e que ela venha de encontro às necessidades de cada um de nós, que seja a exortação, venha nos exortar, que seja a repreensão, que venha também, ó Deus, nos repreender de acordo com a tua vontade e graça, para a nossa edificação, para o nosso bem-estar espiritual diante de ti. Nós te louvamos agradecidos por este privilégio. Que a tua palavra encontre corações necessitados, ó Deus, para a salvação, e que tu, ó Deus, transforme esse momento, ó Pai, em momento de salvação para aquele que não conhece a Jesus. Perdoe o nosso pecado, fortaleça a nossa fé. É o que nós te pedimos em Cristo. Amém. Meus irmãos, o texto que servirá de base está lá no Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo registrado por João, lá no capítulo 3, versículo 31 ao 36, que nos diz assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos, quem vem da terra é terreno e fala da terra, quem veio do céu está acima de todos. Isso testifica que o que tem visto e ouvido, contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre a ira santa de Deus. O mundo, meus irmãos, está sobre a ira santa de Deus. Às vezes nós podemos parar para perguntar se existe alguma condição de ter santidade na ira. Mas nós temos que aprender, meus irmãos, que com o nosso Deus, tudo que procede dele é santo. A justiça procede dele é santa. A ira que procede dele é santa. E tudo aquilo que procede de Deus, a misericórdia, a graça, tudo isso é santo. Porque Deus é santo na sua essência. Ah, a essência da santidade de Deus é imensa, é grande demais, imensurável. E quando você lê Isaías capítulo 6, que você encontra ali o profeta chegando no santuário, e ele diz: ai de mim, porque eu vi o Deus Todo-Poderoso sentado num alto e sublime trono. Ai de mim. Ele disse ai de mim, meus irmãos, não somente pela visão da grandiosidade de Deus, mas ele disse isso por causa da santidade de Deus. A santidade de Deus era tão grande, preenchia todo o santuário, que quando o profeta chegou ali, na realidade, quando ele se aproxima da santidade, quando ele chega na entrada do templo, uma coisa que ele vai observar é que ele vai diminuindo. E imediatamente começou um momento de reflexão pessoal. No momento que ele depara-se com a santidade de Deus, ele começa a ver, exteriorizar quem ele é por dentro e a podridão do pecado que ele tem dentro de si mesmo. Porque a santidade de Deus, meus irmãos, é tão grande que quando o homem se aproxima dela, o homem tem que ter condições essenciais. A primeira delas, ser santo, buscar santidade, ver vida em santidade. Porque você e eu não fomos chamados para vivermos com um Deus qualquer, um Deus pagão, uma imagem de idolatria. Nós fomos chamados para viver a vida toda com o Deus vivo, santo, poderoso, amoroso, gracioso. E tudo isso, meus irmãos, nós vamos ter que entender que dentro de todo esse sentimento de Deus também existe a ira dele. Por que a ira? Porque a ira de Deus é santa. O mandamento dele é santo. Tudo que ele pede para o homem tem um princípio de santidade. Como eu disse, estamos diante do Deus Todo-Poderoso e Santo. E como eu disse para vocês, os querubins cantam no santuário
onde Isaías estava: santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. E eles cantavam olhando um para o outro, falando um com o outro. E enquanto eles cantavam disso, tremeu o templo onde eles estavam, os umbrais da porta. Eu digo para os irmãos, a santidade de Deus é magnífica, grande demais, inacessível. Não temos noção, não dá para mensurar isso. Agora esse Deus grandioso olha para nós, olha para a humanidade, e quando ele olha para a humanidade, o que ele vê? Ele viu o pecado do homem, a sua ira santa se levanta contra o homem, contra o pecado do homem. E é exatamente o que nós vamos estudar hoje, na forma como diz-nos o texto: aquele que não crê está debaixo da ira de Deus. Meus irmãos, nós temos que aprender algumas coisas importantes a respeito do nosso Deus. Deus é santo, Deus ira-se, e nós temos que observar que nós somos fruto da graça, da misericórdia e do amor desse Deus. Nós vamos ver aqui o porquê que aconteceu isso conosco. Por que aconteceu isso com a igreja? Quando Deus dirige a ira dele sobre a terra, ela é santa, ela é justificável. Porque Deus não pega o homem de surpresa, Deus não exige do homem aquilo que não ensinou, Deus não requer do homem aquilo que ele não deu. E nós vamos descobrir, meus irmãos, muitas coisas importantes nesse texto. Se Deus não fosse justo, tá? Através da sua justiça santa, não haveria exigência para o sofrimento e morte do seu filho na cruz. Se Deus não fosse justo, o filho dele não precisava ter morrido na cruz para cumprir a lei. Mas pelo fato de ele ter sido justo, escrevendo uma lei que tinha que ser cumprida, e o homem não cumpre essa lei, a ira dele é santa porque a lei foi desobedecida. Então, por ele ser justo, tá? O filho dele morre numa cruz saciando a lei. Porque Deus é justo, porque a lei tem que ser saciada. Isso é muito importante saber. E se Deus não fosse amoroso, tá? Não haveria disposição do filho de sofrer e morrer. Se Deus não fosse amoroso, ele somente seria justo. E a justiça seria aplicada a cada um de nós, além de proceder de sua santidade, ela é justa, completamente justa. Mas esse Deus que é justo, ele também é amoroso. Isso, assim o seu amor se dispõe a cumprir as exigências da justiça. O seu amor é tão grande, tá, meus irmãos, que se dispõe a cumprir as exigências da própria justiça. É muito bonito quando você começa a estudar a ira de Deus, a justiça de Deus. Nós vamos encontrar coisas maravilhosas ali. Quando a ira de Deus se acende, a justiça de Deus requer o sangue que, obrigado pela lei, para poder remir o homem do seu pecado. Ele é justo e o filho dele morre numa cruz. E ele o amou tanto, você que está me ouvindo, tá? Que pelo fato de nos amar, ele mesmo dispõe-se a cumprir a exigência da lei. Por isso Deus é justo e Deus é amoroso. E nós vamos ver algo muito importante. Vamos começar, meus irmãos, observando a exigência da lei. O que diz a lei? A lei diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, está lá bem claro. Jesus vai repetir isso no Novo Testamento. Isso é o que a lei pedia e ordenava. Era um resumo da lei: amarás o Senhor teu Deus e o próximo a ti mesmo. É o resumo das duas tábuas da lei. A lei exige de nós que nós amemos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso esforço. E o que nós fazemos? Nós não amamos. Nós amamos mais as outras coisas, querido. O homem ama mais as outras coisas do que amar a Deus. Sabem por quê, meus irmãos? Porque o pecado é isso. O pecado é desonrar a Deus. Exatamente. A lei exige que nós amemos a Deus. É um amor por exigência da lei. Amarás o Senhor teu Deus. Mas o homem não amou a lei, porque o homem ama, meus irmãos, tá? Outras coisas. Ele ama aquilo que ele ama e glorifica, meus irmãos,
aquilo que ele tem mais prazer. E não é Deus. Se você olhar para a humanidade de hoje, nós não vamos ver o homem amando a Deus. Eles estão amando e glorificando mais aquelas coisas, tá? Que lhe dão prazer, que satisfazem a carne. É isso que o homem fez. E é isso que ele está fazendo até hoje. E vem desde a aplicação da lei do Antigo Testamento. Isso mesmo, a lei diz: amarás o Senhor teu Deus. O homem está amando a Deus, o homem do mundo, a humanidade ama a Deus, ela não ama a Deus. Ela não ama a Deus, ela não ama, porque ela ama as coisas que trazem prazer a si. Ela glorifica, ela coloca por alto aquelas coisas, meus irmãos, que satisfazem o ego, a natureza pecaminosa, no campo da área do sexo, na área do poder, na área de satisfazer tudo aquilo que o homem parece ou acha que é feliz. Então ele glorifica todas essas coisas erradas e pecaminosas, mas ele jamais cumpre a lei, que amarás o Senhor teu Deus acima de tudo isso, para poder depois amar o próximo, porque se você não amar a Deus, você não vai amar o próximo. Isso João deixa isso muito claro. Não adianta você dizer que ama o próximo se não ama a Deus. Você é mentiroso. É isso que a lei diz para nós. E é por isso, meus irmãos, que a ira de Deus é santa. Porque ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus. O homem desobedece a ela, amando mais as coisas do mundo. A ira de Deus se acende contra essas coisas. Sim, meu irmão. É isso que nós temos visto e ouvido hoje no âmbito mundial. A humanidade se distanciou completamente da noção de quem é esse Deus e por que tem que amá-lo. O mundo que jaz debaixo da lei, e Jesus deixa bem claro aqui que aquele que não aceita o seu filho como a expressão maior do amor, está debaixo da ira de Deus. Porque quando Deus estendeu a sua ira sobre todo o homem, só existe um tipo de pessoas que podem escapar da ira. Aquele que Deus salvou em Cristo Jesus. Aquele que aceitou aquele que foi enviado. Aquele que ouviu e entendeu aquilo que foi falado. Porque o Espírito Santo se faz com aquele que crê e leva a crer. Sim, meu irmão. A lei exige isso. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, mas não é isso. Não foi essa a resposta do homem a Deus. E por não ser essa a resposta do homem a Deus, e por Deus ser justo, porque a lei exige, e para cumprir essa questão de amar a Ele sobre todas as coisas, só acendeu a ira de Deus contra o homem, contra a humanidade. Por isso o homem até hoje está debaixo da ira de Deus. E os irmãos sabem onde vai ser expressado com mais intensidade a ira de Deus? É lá no inferno. Tem muita gente achando que Deus não vai estar presente no inferno. A ira dele se fará presente lá. Porque o inferno nada mais é que a expressão máxima da ira de Deus. Com certeza. E é uma coisa que nós não podemos perder de noção. Não perder a noção. Por quê? Porque é muito simples, meus irmãos. Amarás o Senhor teu Deus. Essa é a recomendação. Amarás o Senhor teu Deus para que você possa realmente sair debaixo da ira santa de Deus, da sua justiça. Deus é justo. A justiça dele é santa, porque ele não pede nada que seja completamente de acordo com aquilo que ele mesmo exigiu. Ele não pede algo superior àquilo que ele veio nos informar. Deus não pede algo que nos dá. Deus não exige de algo de nós que ele não nos deu. Ele sempre foi assim. Ele nos dá e exige de nós. Nós temos que aprender algo, meus irmãos, que aquilo que Deus tolera daquele que não sabe, Ele não tolera daquele que sabe. Viu? O que Deus não tolera daquele que sabe, porque é muito simples nós observarmos esses princípios estabelecidos nas Sagradas Escrituras. Porque Deus é amor. Deus exige de nós santidade. Para a santidade, nesse princípio aqui, existe uma vida de busca de santidade. Por isso que quando você é olhado por Deus, você é visto como santo. Você está buscando santidade. Agora a ira de Deus recai sobre todo aquele que rejeita isso, rejeitou a lei, rejeitou a oferta, rejeitou tudo. O homem não tem prazer nas coisas de Deus. O homem não tem prazer em amar a Deus, adorar a Deus sobre todas as coisas. A humanidade está debaixo da ira de Deus por causa disso. E é muito importante, meus irmãos, nós aprendermos desses princípios, tá? Para que possamos de fato compreender
como que nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, escapamos da ira dele. Viu? Porque se nós aprendemos que a ira de Deus já vem procedente da lei exigida lá no Velho Testamento, né? A lei ela carrega consigo a maldição daquele que não cumpre a lei é morto, porque a lei mata. Essa é a realidade, a graça da vida. A misericórdia de Deus estendeu a sua graça para dar vida, porque a lei mata. A segunda coisa importante que nós temos que descobrir, meus irmãos, sobre a ira de Deus, que ela está vinculada na justiça dele. Sobre a justiça de Deus. Meus irmãos, a seriedade do insulto aumenta com a dignidade daquele que é insultado. Nunca devemos esquecer desse fato. Tá? A seriedade do insulto, tá? ela aumenta, tá? Com a dignidade daquele que é insultado. Se você insulta um homem, seu patrão, isso aí tem um nível, tá? de seriedade. Mas quando nós estamos fazendo isso contra Deus, insultando Deus, e nunca esqueça que não é difícil de insultar Deus, viu? O homem está insultando Deus. Quando Deus deu seu filho para morrer naquela cruz, e esse homem rejeita isso, ele insulta Deus. Tá? Nós temos que prestar muita atenção nesses fatos. Aquele que ele deu o filho dele para morrer na cruz, aquele que rejeita isso, insulta Deus. Aquele que não obedece à palavra de Deus, está insultando a Deus. A ponte de João, quando está escrevendo lá no capítulo 5 de 1 João, ele deixa bem claro que aquele que rejeitou o Filho de Deus enviado, chama Deus de mentiroso. Há uma gravidade muito grande nisso. E é por isso que você vai entender que estão debaixo da ira de Deus. A ira de Deus é santa e justa. Porque ele fez tudo que é necessário. É extremamente importante nós descobrirmos isso. Como Deus é justo, meus irmãos, Deus não varre para debaixo do tapete do universo os nossos erros, não. A justiça não permite isso, tá? Ela não permite. Ah, não, esse pecado aqui, Deus vai relevar. Esse pecadinho. Essas coisas Deus não leva muito a sério, né? E às vezes nós trabalhamos a nossa mente tão suja, que muitas das vezes nós dizemos assim, esse pecado ele vai fazer de conta que não viu. A nossa mente pecaminosa começa a trabalhar com o pecado, e quando nós começamos a trabalhar com o pecado, nós temos um perigo terrível, porque nós começamos a manipular os mandamentos, nós começamos a manipular a presença de Deus, nós começamos a deixar Deus de lado, a seriedade de lado, a santidade de lado, e aí começamos a governar a nossa vida em direção ao pecado. E é exatamente isso que Deus não vai varrer para debaixo do tapete. E glória a Deus que Ele não faz isso. E glória a Deus que Deus não vira o rosto quando nós pecamos. Nós ferimos o seu rosto, nós entristecemos Ele, nós insultamos Ele. Mas nem por isso Ele se ofende e vira as costas para nós. E nem por isso Ele despejou a sua ira sobre nós. A ira dele, meus irmãos, a ira santa de Deus, tá? Foi preservada para nós. Como Deus é justo, Ele não varre. Ele tem ira santa contra o pecado. O pecado merece punição, isso é justiça. Não adulterarás. Aí a pessoa vai lá e adultera e acha que não existe consequência. Não tem que haver. Porque senão não haveria justiça. Como é que Deus pede uma coisa, a pessoa desobedece aquilo e passa por isso mesmo? Então não precisava pedir, deixar-se viver conforme quer. Mas não é assim que é. Deus deu, e Deus realmente sendo justo, Ele vai punir o pecado. Porque o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Nunca devemos esquecer. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. E quando chegamos lá em Ezequiel 18:4, é bem claro. A alma que pecar, essa morrerá. Por que essas coisas estão escritas? Porque esse mundo jaz debaixo da ira de Deus. Se você que está me ouvindo não aceita Jesus, não quer saber nada com o Filho de Deus, a palavra de Deus é muito clara nesse texto. Tá? Pois quem crê no Filho tem a vida eterna, e todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.
E a ira de Deus, meus irmãos, vai chegar no ápice do juízo final. É lá que o mundo ímpio, que o mundo do pecado, que o pecador que não se arrepende, que não creu no Senhor Jesus, vai saber de fato o significado da ira de Deus. Assim como a igreja santa, a igreja que Jesus salvou e que já tem um princípio de noção de santidade, vai lá, depois do juízo, também saber o que significa santidade divina. Porque nós fomos chamados para conviver com o Deus Santo, Todo-Poderoso. Sim, amados, essa é a nossa realidade hoje. A alma que pecar, essa morrerá. Porque Deus é justo. A ira de Deus paira sobre o mundo. Deus lá do céu está com a sua ira acesa contra a humanidade. Ela estava sobre você e sobre mim. Ela estava sobre todos. E ainda está sobre aquele que rejeita Jesus Cristo. Meus irmãos, nunca pensem em querer cair debaixo da ira de Deus. Nunca. A pior coisa que um ser humano pode achar na sua vida é achar que pode experimentar da ira de Deus. Não faça isso. Não faça. Meus irmãos, nós não conseguimos nem sequer resistir à sua santidade. A sua santidade. Porque quando Deus foi dar os mandamentos, os irmãos lembram disso? Quando ele desce no Monte Sinai, a santidade de Deus era tão grande que deu um terremoto no Sinai. Tá? As pedras desciam pegando fogo, o chão tremia. E o povo saiu correndo, se escondeu, falou para Moisés, fala-nos tu. Porque se ele falar conosco, certamente vamos perecer. Porque se Deus quer falar conosco, é santo, 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 é santo toda a vida. Meus irmãos, para uma expressão do judaísmo, para falar de santidade de Deus, quando falava que ele era santo, é uma santidade compreensível. Quando ele fala que ele é santo, santo duas vezes, aí a coisa já passava por um outro limite. Agora, quando se dizia que ele é santo, 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 é incompreensível, impossível de entendermos a santidade divina. Ela é extremamente terrível, meus irmãos, contra o pecado. Não pense em se aproximar de Deus, a participar da Assembleia dos Santos, com pecados ocultos, com pecados escondidos. Deus não admite isso, porque Deus não vai para debaixo do tapete o pecado de ninguém. São coisas, meus irmãos, que nós temos que carregar em nossos corações e buscar santidade e ser de santos, porque eu sou santo. Sim, querido, que bênção, que glória celestial. Nós somos chamados para viver santidade. Pedro chegou a dizer que nós fomos chamados para viver a natureza divina. A natureza divina é de santidade, queridos. Nós fomos chamados para sermos santos. Anjos poderosos, anjos grandiosos na hierarquia do céu. Né? Nós temos ali os querubins no santuário. Os querubins voam, são obrigados a tapar o rosto, porque não podem olhar para a santidade dele. Com duas asas voam, com duas tapam o rosto e com duas tapam os pés. Ele sabe que a santidade de Deus... Eu estou falando de querubim. Eu não estou falando de pecador miserável como nós. Achar que pode andar com esse Deus santo, cheio de pecado, escondendo coisa, fazendo coisa errada, tratando as coisas de Deus em segundo plano. Eu estou falando de querubins santos, toda a vida foram santos, nunca pecaram. E mesmo assim, quando chegam diante da santidade de Deus, eles são obrigados a se esconder o seu rosto, porque ou seriam consumidos por ela. Nós temos o direito de insultar esse Deus? Não temos. Não podemos. Não devemos. Se nosso Deus é grande, é santo, é maravilhoso, estendeu a sua graça, a sua misericórdia para conosco, para nos justificar, deu seu Filho naquela cruz, para nos tornar santo. Ele escolheu um povo para morar com ele. Ele não escolheu um povo para morar num planeta distante dele. Ele escolheu um povo, a sua igreja, para ir morar com ele. E como ele é santo, e tudo lá onde ele está é santo, e nós, pecadores miseráveis, o que vai acontecer conosco? Nós temos que ser santificados. E quando Jesus entra na sua vida, como entrou na minha e entra na vida de qualquer um, você se torna santo naquele momento. Por isso o crente não é carnal, o crente é santo. Carnal é o homem do mundo.
Porque quando o crente pega, ele busca a santidade, ele arrepende do seu pecado, ele busca diante de Deus o perdão. Quando Deus olha para você, meu irmão, Ele está te vendo como santo, sabe por quê? Porque todas as vezes que você estiver buscando santidade, você está se desviando do pecado, está se distanciando do pecado, não tem no seu coração a intenção de pecar, mas tem no coração, sim, de agradar a Jesus Cristo, de agradar o Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus que habita em nós. Nesse momento, quando Deus olha para nós, nos esforçando para separar-se do pecado, para viver diante dele, Ele olha para nós e vê Jesus. Porque nós só conseguiremos transmitir a imagem de Jesus se buscarmos santidade. Senão não é dar. E a ira santa de Deus está sobre a terra. Ela está sobre o homem. Mas ainda tem mais uma parte, querido, nesse conjunto de ideias, né? Onde nós vamos observar a lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus. O homem não amou a Deus, não ama a Deus, está debaixo da ira de Deus. Deus envia o seu filho, o homem rejeita o filho, não quer o filho, permanecem debaixo da ira de Deus. O amor de Deus, meus irmãos, é a nossa terceira parte. Preste bem atenção. Eu estou falando da ira de Deus. Se você parar para pensar só nesse texto, nós poderíamos sair daqui com as coisas incompletas. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia também ensina, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que Deus não se contenta em demonstrar a sua ira. Não. Por mais santa que ela seja, Deus não se contenta em derramá-la sobre o homem. Deus não se sente feliz, meus irmãos, em derramar a santa ira dele sobre a terra. Não. Ele está retendo a ira dele ainda. Até o final dos dias. Até o último dia. Sabe por quê, meus irmãos? Que Deus não se contenta em derramar a sua ira sobre o homem? É porque Deus, meus irmãos, enviou o seu Filho para absorver a sua ira. E carregar a maldição no lugar de todos quantos nele confiam. Se você confia em Jesus, aceitou Jesus, foi porque Deus, na sua infinita misericórdia, graça e amor, derramou a sua ira sobre o seu Filho. O Filho dele absolveu a ira de Deus sobre o homem que crê. Está aqui no texto. Todo aquele que crê, tá? Esse sim, Jesus Cristo absolveu a ira. Se você quiser saber como é que isso aconteceu, dá uma olhadinha para o Éden, tá? Você sabe o que é absolver a ira? Um raio cai sobre um para-raio, ele absorve aquilo e joga para a terra. Você sabe qual foi o para-raio do homem que poder sustentar a ira de Deus e aguentar ela firme sem que viesse consumir cada um de nós? Foi quando a ira de Deus cai do céu, cai sobre aquela cruz. A ira de Deus é expressa ali. Isso mesmo, meu irmão. Foi Jesus Cristo que absolveu a ira de Deus sobre nós. Foi Jesus Cristo que tomou o nosso lugar naquela cruz. Deus enviou o seu Filho para absolver a sua ira e carregar a maldição da lei no lugar de todos quantos nele confiam. Como está registrado em Gálatas 3,13. A palavra de Deus nos deixa bem claro, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso mesmo. A ira de Deus estava assim quando Deus vai dispor, Jesus Cristo absolve ela. Ele dá o Filho dele para absolver a ira dele. Porque só Jesus podia absolver a ira de Deus sem ser destruído. Só Jesus pode absolver a ira de Deus sobre a terra. Mas para todo aquele que nele crê e confia nele, essa ira foi absolvida por Jesus. Isso mesmo, meu irmão. Porque a graça, a misericórdia e o amor de Deus é tão infinito, tão grande, que quando a ira dele se acendeu, Deus olha para o Filho dele, coloca o Filho dele naquela cruz. E quando a ira dele descarrega sobre a terra, cai sobre Jesus. Cai sobre o próprio Filho. Isso foi tão sério, meus irmãos, que chegou no momento que Cristo chega naquela cruz. E ele pergunta pelo Pai, por que me abandonaste? Naquele momento Jesus Cristo pergunta ao Pai, por que me abandonaste? E não obteve resposta, porque Deus estava olhando para nós.
Porque a ira de Deus estava caindo sobre Jesus Cristo, que se tornou pecado em nosso lugar. Assumiu o nosso pecado. Morreu numa cruz crucificado. Absorvendo toda a ira de Deus. Deus Pai agora está olhando para aqueles que estão sendo beneficiados por isso. Porque se Ele tira o olhar de cima de nós e olhar para aquela cruz, aquela ira teria caído sobre nós e nós teríamos sido destruídos. Porque não tínhamos condições e não tem, a humanidade não tem, ninguém tem, de absorver a ira de Deus, por mais santa que ela seja. Aliás, é por ser santa que ninguém tem condições de resisti-la. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deus olhou para nós. Eu vou arrumar alguém para absorver a minha ira. Porque eu sou justo. Porque a lei exige. Ela tem que ser cumprida. E eu sou um Deus justo, mas no mesmo tempo sou amoroso. E o amor de Deus faz o quê? Faz cumprir a sua justiça. Naquela cruz, Deus amou o mundo de tal maneira. Agora você entende isso. De que maneira? De simplesmente a Jesus Cristo absorver a sua ira. Essa foi a forma difícil de entendermos. Quando a ira de Deus se acendeu sobre o homem, Jesus Cristo absorveu ela. Você que está me ouvindo, você está debaixo da ira de Deus? Ou a ira de Deus já foi absorvida por Jesus? Ou você crê no Senhor Jesus Cristo como teu Salvador eterno? Se você crê, a ira de Deus jamais cairá sobre você. Nunca mais ela vai poder cair sobre você. Preste bem atenção numa coisa, Jesus Cristo não cancela a ira de Deus, hein? Jesus Cristo não cancelou a ira de Deus. Não. Jesus Cristo não cancelou a ira de Deus. Ele absorve-a. Ele desvia de nós para si mesmo. Que magnífico, meus irmãos. Um Deus irado contra o homem. Ama o homem, ama um povo, escolhe um povo para si. Quando ele escolhe aquele povo para si, ele tem um problema, ele está irado. Ele está irado porque a lei exige morte, exige derramamento de sangue. E como ele é justo ao extremo, que ele olha para nós. E como resolver isso? Só através do amor. Foi através do amor que ele cumpriu a justiça. Ele olha para Jesus Cristo e diz, eu amei esse povo, e eu vou dar o meu filho por ele, para absorver a minha ira naquela cruz, para que eles não sejam absolvidos, para que eles sejam realmente salvos por mim. A ira de Deus é justa, meu irmão. A ira de Deus é justa e ela foi executada. Ela não foi retirada. Isso. Pense nisso, amado. A ira de Deus não foi retirada de cima de você. Tá? Ela foi executada em Cristo. Quantas vezes, meus irmãos, eu fico triste vendo crentes brincando com isso, achando que pode levar esse Deus amoroso, e que a impressão que tem muitas das vezes que parece que gosta de ficar debaixo da ira de Deus, nem sabe o que é isso, não sabe as consequências disso após o juízo final, não sabe o quanto vai ser doloroso eternamente o sofrimento debaixo de uma ira santa. Porque a lei dizia, amarás o Senhor teu Deus, mas ele preferiu amar as coisas do mundo. E isso mesmo. Quando nós vamos encontrar, meus irmãos, a lei de Deus exigindo isso, e nós vamos encontrar também a justiça de Deus, porque Deus é justo. Não tem outra forma de lidar com o pecador a não ser através do caminho da justiça. E ele é tão justo e amoroso ao mesmo tempo. O que é que ele fez? O amor dele vai, bota Cristo na cruz. Cumpro a minha justiça. E por amor, eu dou o meu filho por eles. Para cumprir essa justiça maravilhosa. Para cumprir essa justiça que levava-nos para o inferno. A lei mata, a graça traz vida. Agora dá para entender por que a graça trouxe vida. Maravilhosa sobre a sua, sobre a minha, sobre a vida de todos nós. Que bênção, meus irmãos. A ira santa de Deus sendo absolvida por Jesus. A justiça de Deus sendo aplicada
pelo amor de Deus, satisfazendo-se através do amor de Deus. É o amor de Deus que justifica o homem naquela cruz. Você crê nisso, querido? Você que está me ouvindo agora, você crê piamente nisso? Você tem certeza disso? Se você tem certeza disso, querido, você está fora da ira de Deus. Mas a ira de Deus paira no ar sobre todo aquele que é rebelde e não querer aceitar Jesus como seu Salvador e levar as coisas da sua vida pessoal diante de Deus de qualquer maneira. Não é por aí o caminho, porque Deus é santo. Nós fomos chamados para sermos santos. Nós fomos chamados para viver santidade, porque nós vamos viver com Ele. Nós pertencemos à Assembleia dos Santos. Nós vamos conviver com Deus eternamente em santidade, na sua santa presença em Cristo Jesus. Que glória, que bênção. Se o homem ainda não sabe o que é a ira de Deus no inferno, e você e eu como crente não temos uma leve impressão da santidade de Deus, noção da santidade de Deus, vamos tê-la lá no céu, aonde impera a santidade em todos os seus atos. Mas lembre-se, não há nenhuma criatura que tem santidade absoluta como tem Deus, como tem santidade imensurável como tem Jesus, Espírito Santo, a Trindade Santa, numa só pessoa, Deus Todo-Poderoso. Querido, vamos nos santificar. Não vamos insultar o nosso Deus com o nosso pecado mesquinho, pequeno. Vamos amá-lo. Vamos ser reverentes a Ele. É o que a Bíblia nos orienta. E vou concluir com 1 João capítulo 4, versículo 10, que diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa é a maior expressão da propiciação. Absolver a ira de Deus. Fomos salvos por isso. Em João 3,36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amado, você que me ouve nesse instante, faça uma oração nesse momento, se você está longe, ou está tentando fazer algo que Deus está dando a entender que Deus não está vendo, ou passa pela cabeça que pode lidar com o pecado. Faça uma oração, fala: pai, não posso lidar com o pecado, e a tua ira é santa, e eu peço que tu me abençoe, pai, e me aceita como teu filho, me aceita, me salva. Faça isso, querido. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Você que é crente, que a ira de Deus não vai cair mais sobre você. Se pecou, desenvolva a prática do arrependimento, de buscar em Deus a graça, a misericórdia, do perdão e da reconciliação com Ele. Esse caminho está aberto. É o caminho da reconciliação, do perdão, da misericórdia. Vem buscar isso nele. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça cada vez mais. Porque isso é o que diz a palavra de Deus. Jesus absolveu o que era para nós. Amém? Muito bem, meus irmãos, nós vamos encerrar esse momento de culto. E logo após, nós temos a live de som da música, do corinho. Então você que está na live, permaneça, ouça lá. E você que ouviu, que foi tocado, ore a Deus para que todos nós possamos ter um encontro feliz como a Assembleia Santa do Eterno Deus. Oremos então. Deus eterno, te somos gratos, ó Deus, porque a tua ira santa, que estava destinada a nós, pecadores, e que não tínhamos condições, ó Deus, de resistir à tua ira, não temos condições, ó Deus, de resistir à tua justiça,
E tu, ó Deus, na tua infinita misericórdia e graça, se dirigiu a teu Filho amado para ele absolver esta ira. E tu cumprisse a tua justiça. E nós fomos beneficiados por isso. Não por nossos méritos, sabemos que não temos nenhum, mas pelos méritos do teu Filho amado Jesus Cristo. Quando tu olhas para nós, tu olhas através dele. E nós te louvamos agradecidos, ó Deus, porque tu tens sido bondoso e misericordioso para conosco. Fortalece a tua igreja, ó Pai. Que nós venhamos sempre carregar conosco esse conhecimento, essa responsabilidade de nos desviar do mal, porque nós servimos ao Deus Santo Todo-Poderoso. Obrigado por esse momento de culto. Nós te louvamos agradecidos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Amém. Boa noite, irmãos. Até terça-feira, se Deus quiser. Agrada-te o Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é o teu castelo, é teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, que o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a sua salvação. Ele é o teu castelo, é teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Mais uma vez estamos na presença do nosso Senhor para louvor e adoração do teu santo e glorioso nome. Amém? E qual que é o tempo de louvar a Deus? Todo e qualquer tempo, né? Todo e qualquer tempo a gente deve se alegrar no Senhor, glorificar-se no nome dele, né? Em todo tempo louvarei ao Senhor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. No Senhor
Engrandecei-o, Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltamos o nome, seu glorioso nome, seu glorioso nome. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Alegra-se-á no Senhor a minha alma, alegra-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltamos o nome. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltamos o nome, seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegra-se-á no Senhor a minha alma, alegra-se-á no Senhor a minha alma, alegra-se-á no Senhor, alegra-se-á no Senhor, alegra-se-á no Senhor a minha alma. Amém. Que assim seja. Podemos sempre nos alegrar no Senhor. Tu és digno, Senhor, de todo louvor. Quão grande és tu, Senhor, o único merecedor de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Tu és digno de todo louvor, Senhor, em tua presença sempre eu quero estar. O meu coração deseja de todo se entregar. A ti somente eu quero adorar. Tu és digno de todo louvor, Senhor, em tua presença pra sempre eu quero estar. O meu coração deseja de todo se entregar. A ti somente eu quero adorar. Quão grande és tu, quão grande és tu. És o poderoso Rei, mas vieste em mim reinar. Quão grande és tu, quão grande és tu. Tudo que há em mim quer te louvar. Tu és digno de todo louvor, Senhor, em tua presença pra sempre eu quero estar. O meu coração deseja de todo se entregar. A ti somente eu quero adorar. Quão grande és tu, quão grande és tu. És o poderoso Rei, mas vieste em mim reinar. Quão grande és tu, quão grande és tu. Tudo que há em mim quer te louvar.
louvar. Amém. Tudo, Senhor, que há em mim, tudo, Senhor, que há em nós, tudo, Senhor, que há na tua igreja, quer, Senhor, te louvar. Filho de Deus, quero levantar as minhas mãos, quero levantar a minha voz, oferecer a Ti, Senhor, a minha vida em santidade e amor. Esse é o meu desejo, Senhor. Quero levantar minhas mãos, quero levantar minha voz, oferecendo a Ti minha vida em santidade e amor. Pai, só Te ofereço minha vida e coração. Me coloco em Tua presença em adoração. Recebe hoje toda a glória, a honra e louvor. Quero levantar minhas mãos, quero levantar minha voz, oferecendo a Ti minha vida, santidade e amor. Pai, só Te ofereço minha vida e coração. Me coloco em Tua presença em adoração. Filho de Deus, recebe hoje toda a glória, a honra e louvor. Filho de Deus, recebe hoje toda a glória, a honra e louvor. Toda a glória, a honra e louvor. Toda a glória, a honra e louvor. Senhor Deus e Pai, na Tua presença, Senhor, nos encontramos. Somos gratos a Ti, ó Pai, por permitir estar na Tua presença em louvor e adoração. Ser conosco, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração. Sabemos que somos imperfeitos, mas o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus de amor, e sonda o coração de cada um, Pai. Ser com cada um de nós, Pai Celeste. Essa é a nossa oração, que fazemos humildemente, com o perdão do nosso pecado, hoje e sempre, Pai, de amor. Amém.
Irmãos, ficamos assim então, esse período de louvor. E semana que vem, se assim Deus nos permitir, de manhã estaremos na igreja e à noite estaremos aqui, né, na live. Ok? Fiquem todos na paz e tenham todos uma boa semana e até lá. Tchau, tchau, irmãos.